Olá, eu sou Cosmerina de Souza de Carvalho, sou mestranda no programa de pós-graduação do mestrado profissional em educação PPGE na UESC, no interior da Bahia. Esse trabalho ele foi realizado com minha orientadora, a professora doutora Lívia Andrade Coelho, que é a abordagem das relações étnico-raciais em livros didáticos do ensino fundamental, reflexões necessárias. Esse trabalho, o que impulsionou esse trabalho foi justamente a Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as modalidades de ensino no Brasil. Mas após 14 anos da promulgação dessa lei, ainda se percebe no ambiente escolar um silenciamento com relação às culturas afro-brasileiras e indígenas. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no ano de 2010, constatou que existe uma notável diversidade indígena entre 305 grupos étnicos e 274 línguas em todo o país, e 56% da população brasileira negra. Então, com essa contingência, né, com toda essa diversidade no Brasil, é importante que se aborde essas questões culturais que traga a valorização e a visibilidade dessas questões culturais no ambiente escolar, bem como nos materiais didáticos. Então, o livro didático, como aporte teórico, é importante de posse do professor e do estudante, é importante que esses conteúdos eles atendam, né, a comunidade escolar, da escola pública, que é em sua maioria negra e abrange também com os conteúdos a diversidade. O livro didático ele é distribuído desde 1937 pelo governo federal, mas em 1985, por meio do decreto 91542, 19 de agosto, foi criado o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Esse programa ele distribui livros didáticos em colaboração com o MEC, da educação infantil ao ensino médio, e ele é financiado pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os livros eles são escolhidos a cada 4 anos, são enviados para os municípios e para as escolas, para que os professores façam a escolha desse material didático, que é utilizado 4 anos. O livro da pesquisa, ele começou a ser utilizado no ano de 2019 e segue até o final de 2022, sendo utilizado. Então, o objetivo da pesquisa foi analisar os atravessamentos das questões étnico-raciais nos livros didáticos de História e Arte do 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais, de uma escola pública no interior da Bahia. O que impulsionou essa pesquisa foi justamente o artigo 26 da Lei, né, 11.645 de 2008, que torna obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, o ensino sobre cultura e culturas afro-brasileiras, e no inciso 2º desta lei, estabelece que os conteúdos referentes a esse ensino, em especial nas áreas de educação, artísticas, literatura e histórias brasileiras. Por isso que escolhemos os livros de história e arte para serem analisados. O referencial teórico do trabalho é Silva Almeida, 2019, Freire, 2019, Carvalho, Cruz e Coelho, 2022, Nilma Lino Gomes, de 2017, Lajolo, 1996, Pacheco, 2008, Ribeiro, que é a Dejamila, 2019, Bernon, 2011, Santos, 2015, Bardan, 2011, e os marcos legais, que é a Base Nacional Comum Curricular, de 2017, o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, de 1985, e as Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB, de 96. A metodologia é uma pesquisa qualitativa, exploratória e documental, uma vez que os livros foram analisados. A técnica de análise é na perspectiva de Bardan, quando ela vem dizer que é necessário desmembrar o texto em unidades para poder analisar por categorias, né? Ou seja, em categorias segundo um reagrupamento analógico. O primeiro achado, né, dos resultados, o primeiro achado foi essa atividade sobre griots. Griots é uma tradição, né, de origem africana,
mas que também é praticada aqui no Brasil, que são pessoas que contam histórias de maneira lúdica, com a música, né? Também por meio da música. Mas nessa atividade do livro de história, traz o griot como uma tradição na África, como algo que é praticado na África, uma manifestação cultural na África, e não traz essa contextualização de escolas no Brasil que praticam essa tradição, né, que tem essa tradição dos griots. E aí Pacheco reafirma que os grupos culturais que atuam como griot alimentam mais de 100 pontos de culturas espalhadas pelo Brasil. Então, faltou aí uma contextualização, uma vez que o griot é de origem africana, né, griots é de origem africana, mas que é praticada aqui no Brasil também. E também no livro de história encontramos essa atividade que é como as pessoas faziam para divulgar conhecimentos históricos por meio da pesquisa. Aí traz a imagem de Zumbi dos Palmares, que foi um líder na libertação dos escravos no estado de Pernambuco, como temas, tempo e espaço, uma comunidade quilombola, e na organização da pesquisa traz um professor e um aluno negro organizando a pesquisa. Então, trouxe essas questões, mas de um modo muito sucinto, é possível perceber, de um modo sucinto, faltou explorar mais cada personagem ali, cada espaço, né, cada cultura desses personagens, principalmente do Zumbi dos Palmares e da comunidade quilombola. Também no livro de arte, nós encontramos essa atividade sobre interpretação de fotografias, que traz a figura do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, mas o objetivo da atividade é interpretar fotografias. Em que momento essa fotografia foi realizada? Nesse sentido, foi numa reportagem. Então, traz a visibilidade negra, né, de uma pessoa de prestígio, né, ocupando o cargo de prestígio, mas no Brasil também temos pessoas que ocupam cargo de prestígio, pessoas negras, então faltou também essa contextualização. Também no livro de artes, encontramos essa atividade que é sobre fotografias e as possibilidades na criação de identidades, que é um fotógrafo que percorre regiões da África, buscando documentar manifestações culturais em diferentes grupos sociais. É uma foto de crianças, né, numa escola. E o objetivo da atividade é identificar histórias e identidades por meio da fotografia. Então, faltou também uma abrangência maior da temática nesse sentido. Aí, as considerações finais, percebe-se um racismo estrutural, uma vez que as questões étnico-raciais são pouco abordadas, as questões indígenas nem são abordadas, na verdade, nesse material, nos 2 livros analisados. Então, o racismo estrutural, porque os livros eles são produzidos, né, eles vêm do MEC, do PNLD, do programa, do livro didático, e poderia ter essas questões essas questões de forma mais precisa, né, que abrange de fato a diversidade, falta, né, falta essa abrangência no material didático, uma vez que essas culturas elas estão presentes no cotidiano das pessoas, né, do Brasil, na linguagem, na arte, na culinária, e falta representatividade negra, né, na escola e no material didático analisado. Uma vez que se falta representatividade negra na escola, né, no que se refere ao material didático analisado, esse racismo estrutural ele pode ser materializado nas vozes dos professores e professoras que ensinam jovens, crianças e pessoas idosas. E essa prática afeta o manual didático e a prática pedagógica, né, que a Nilma Lino Gomes ela vem confirmar isso. Porque na hora da escolha do material didático é importante que o professor também tenha um olhar crítico para essas questões, buscar escolher livros, selecionar materiais didáticos que abordem essas questões de um modo mais contextualizado. Mas para isso é importante também que o professor tenha formação continuada nesse sentido, né? Nessa vertente. Aí aqui é o referencial teórico.